Se eleito, será que cairia no colo do Lula novamente um ciclo mundial que pode beneficiar? Vamos entender rapidamente aqui esse breve pensamento. No primeiro mandato do governo Lula, em 2002, ele pegou um país fiscalmente mais ajustado depois de um plano econômico bem sucedido do Fernando Henrique Cardoso, que foi o Plano Real, em 1994, que estabilizou a moeda. Todo mundo sabe das divergências que eu tenho com relação ao PSDB e com relação ao Fernando Henrique, de visões de mundo diferentes, respeitando todo o histórico dele, mas uma coisa tem que ser dita: o Plano Real foi de extremo sucesso e ele estabilizou a moeda brasileira. Apesar da moeda ter desvalorizado 86% nesses últimos 28 anos, isso acontecia com o cruzado em um ano, ou muitas vezes em menos de um ano, com cruzado, cruzeiro e tudo mais, com as moedas pré-Plano Real. Com isso, o que eu quero dizer é que um dos pilares do Plano Real para trazer a estabilidade que trouxe foi a responsabilidade fiscal, ou seja, o Brasil passar a gastar menos do que arrecada, passar a ter uma sobra de caixa, mesma coisa que uma família que ganha 10, não gastar mais do que 10. Pois bem, portanto, quando o Lula começou em 2002, no seu primeiro mandato, ele pegou as contas mais fiscalmente ajustadas por conta dos pilares do Plano Real. Além disso, ele pegou um ciclo de commodities de alta, que eu vou colocar aqui na tela os preços, em que o petróleo, a partir de 2002, quando o Lula entrou, estava 17, 18 dólares o barril. Até chegar à crise de 2008, chegou a 139 dólares o barril do petróleo. Olha o ciclo de alta. O Brasil é um exportador de commodities, que é a matéria-prima. O Brasil, como exportador, quando o preço sobe, ele arrecada mais dinheiro, obviamente entra muito mais dinheiro no país. A média de crescimento brasileiro no primeiro ano do governo Lula foi abaixo dos países emergentes, seus pares emergentes, que dá para ser comparado. Então sim, o Brasil cresceu, o mundo todo cresceu. Em contrapartida, o Brasil cresceu menos. Então tem uma primeira narrativa aí. Esse ciclo de commodities fez com que entrasse muito dinheiro no Brasil. E ele, obviamente, se beneficiou dessa entrada de capital por conta do Brasil ser um exportador de commodity. O dólar saiu de 17 a 18 dólares para 139 dólares pré-quebra dos Estados Unidos em 2008, 2009. E isso fez com que o Brasil conseguisse arrecadar muito dinheiro. Muito a gente viu, alguns bilhões, centenas de bilhões, que foram para desvio público. Então a gente viu que pelo menos 20 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos das gestões corruptas do PT, estatais, bancos públicos, enfim, a gente sabe de toda essa história, o foco desse vídeo não é esse. Veio a crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, o petróleo caiu para basicamente 43 dólares ali, até que voltou a subir depois e ele atingiu novamente ali a casa dos 110, 113 dólares já em 2011. Então todo o ciclo de governo Lula foi de expansão de commodities e o Brasil se beneficia disso. Por mais que ele tenha desviado bilhões de reais em roubo, o que a gente viu é que entrava bilhões de reais no Brasil por conta desse ciclo de alta de commodities. A commodities é cotada em dólar no mundo todo negociado e, obviamente, com o dólar forte, quando o Brasil exporta, isso entra muito capital e ele se beneficia disso. Aí aconteceu aqui, vou colocar agora as contas públicas no Brasil, durante o governo Lula, em que sim, houve uma sobra, o Brasil teve um superávit, gastou menos do que arrecadou, por conta dessa entrada toda de commodities que eu falei. Não porque ele diminuiu o tamanho do Estado, não porque ele desburocratizou a economia, não por nada, mesmo desviando bilhões, entraram outros bilhões que sobraram em caixa ali, que é o superávit fiscal, explicando a grosso modo. Então a gente viu que a partir de 2012, que dá para ver nessa imagem aqui, esse superávit, essa sobra de caixa do Brasil começa a cair ainda no governo Lula, até que chega no governo da Dilma e o Brasil entra em déficit e passa a gastar muito mais do que ele arrecada, que é esse campo em vermelho aqui. Tá? E desde então o Brasil nunca mais apresentou superávit, ou seja, nunca mais fechou um ano gastando menos do que arrecada, sobrando caixa. O Instituto Fiscal Independente, que é um instituto vinculado ao Senado, mas é independente, fez um estudo que o Brasil voltaria a ter superávit só em 2027. Mas pasmem, a partir de 2022 o Brasil já vai ter superávit
novamente. Então, as reformas econômicas liberalizantes estão trazendo resultados práticos. Uma sobra de caixa do país permite que você invista melhor, tá? Então, tem uma falácia muito grande no governo Lula, em que ele fala que todos os anos dele teve superávit. Sim, mas vamos entender um pouco mais a fundo e não parar nessa narrativa. Por que teve esse superávit? E quando esse superávit começou a cair? A partir de 2012, quando começou a cair forte, muito por conta, obviamente, da corrupção e também porque o ciclo do petróleo acabou, e a gente pode ver aqui no preço do petróleo que ele caiu ali novamente para patamares em 2015 que já estava em $33 o barril do petróleo de novo. Então tem muita falácia nisso, não teve, na minha opinião, responsabilidade alguma no governo do PT, desvio de centenas de bilhões, outros políticas incompetentes, que a gente já viu agora, sabe disso. Então é muito fácil ele sair e aparecer no Twitter ou nas suas entrevistas falando que é um mérito de uma gestão extremamente competente. Longe disso. E agora, será que o mundo pode entrar num ciclo de commodities novamente? As commodities agora estão alta, né? A gente viu depois dela se tornar até preços negativos ali durante a pandemia, voltou a subir, caiu um pouco, mas está num ciclo de alta de novo. E o Brasil passou nesse último governo por uma responsabilidade fiscal muito maior. É o primeiro governo que está terminando gastando menos do que quando começou, tem menos funcionário público do que quando começou, e o Estado diminuiu em 15,5% em termos reais, descontado a inflação, tá? Diminuiu o Estado frente ao começo do governo. E aí, será que um novo ciclo de commodity, com as contas ajustadas, vai cair no colo se o Lula eventualmente for eleito novamente? E aí ele aparece como salvador da pátria por ter, mesmo tendo destruído as contas nos últimos anos, porque vamos lá, quando a Dilma faz a catástrofe que fez, ela também pegou já uma conta caindo, um superávit caindo. E aí entra a Dilma, a maior incompetente da história brasileira, faz a gestão que faz, obviamente deteriora muito mais e chegou na maior crise da história brasileira nos anos do governo Dilma. Muito pior do que da pandemia em termos de economia. Então, será que novamente uma pessoa que não economicamente, que é uma pessoa de natureza ruim, que é o Lula, vai cair no colo dele uma gestão econômica competente dos últimos anos, com um ciclo mais alto de commodity, para ele chegar próximo à sua vida, ao final da vida, que ele está com mais vida política, que ele está com mais de 80 anos, e aparecer e falar que ele faz uma gestão competente, quando ele pega resultados interessantes, importantes e competentes de gestões anteriores e cai no colo dele, não pode ser possível que o Brasil mereça esse tipo de coisa. E estou falando aqui economicamente em números. Me apoio aos meus amigos da Jovem Pan e todos os canais que estão sendo censurados. Isso é um recado direto às burocracias estatais aparelhadas que estão tentando nos calar, mas não conseguirão. Muito bom dia. Nessa quinta-feira, dia 20 de outubro, ontem os mercados dos títulos dos principais governos do mundo tiveram um dia de estresse. Basicamente, os juros que remuneram os investidores que compram aqueles títulos públicos com vencimento em 10 anos dos principais países desenvolvidos subiram e pagaram juros mais alto em uma década. Basicamente, o receio de recessão ao redor do mundo e a necessidade de continuar subindo juros para conter uma inflação fizeram com que esses juros subissem demais. Nos Estados Unidos, os títulos com vencimento em 10 anos pagando mais de 4,1%. Os juros de 2 anos pagando mais de 4,5%. Ou seja, quando os juros de curto prazo pagam mais do que o de longo prazo, eu já mostrei num outro vídeo mais detalhado que isso historicamente é presságio de uma recessão. E nos Estados Unidos está pagando a máxima desde 2008. Na Alemanha, os títulos romperam o pagamento de juros de 2,4%, a máxima desde agosto de 2011. E no Japão, que o governo intervém, impôs um teto e os juros não podem subir de mais de 0,25 com os títulos de 10 anos do Japão, eles seguem lá parado em 0,25, uma vez que o governo não permite que ele suba. Mas o que acontece? Banco Central americano subindo juros, Banco Central europeu no mundo todo, menos o do Japão, que continua mantendo seus juros nominal negativo em menos 0,1. O mundo todo busca dólar para investir.
no Porto Seguro dos Estados Unidos, que agora voltou a pagar juros mais altos. Como no Japão continua menos 0,1, a moeda japonesa tem um forte movimento de venda em busca de dólar. E o ien está na mínima desde 1990, 150 ienes por dólar, e isso leva a entender que o mercado japonês sofrerá uma nova intervenção do governo, lembrando que no mês passado eles fizeram a maior intervenção cambial de sua história. Só nesse ano o ien já desvalorizou 30% frente ao dólar, mas o yuan chinês também já se desvalorizou muito, o euro, enfim, todas as moedas, uma vez que muitos bancos centrais estão demorando para subir os seus juros, tá? Bom, os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 1,7 milhão de barris quando o mercado esperava que subisse. Portanto, ontem o petróleo subiu e hoje pela manhã as commodities também subindo, tá? No Brasil as bolsas vieram a bolsa veio na contramão das bolsas mundiais ontem e a bolsa brasileira subiu basicamente puxada pela alta do petróleo que puxou as ações da Petrobras, que tem um peso importante dentro do Ibovespa, e a gente foi na contramão do mundo com o Ibovespa subindo aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, os juros da hipoteca com vencimento em 30 anos, que é o que olha o mercado básico de hipoteca nos Estados Unidos, subiu a taxa de juros de 6,94%. Na semana passada era 6,81%. Portanto, o juro segue subindo por lá. E ontem teve um dado importante, que é o livro bege, em que ele mostra os sinais da economia. Os sinais que mostraram foram sinais mistos, tá? Em que ainda há alta dos preços, mas que houve algum alívio em certos distritos americanos, mas que o mercado de trabalho segue extremamente apertado. Pela primeira vez na história tem 2 vagas para cada trabalhador. As empresas estão com dificuldade de encontrar mão de obra, muitos inclusive não querem trabalhar. E isso pressiona os salários. Pressionando o salário, pressiona a inflação. Então, situação bem delicada nos Estados Unidos. Inflação ao produtor na Alemanha, lá no começo da cadeia produtiva, 45,8%, não para de subir. E a Indonésia, um outro país emergente, importante de se falar, a taxa de juros subiu pela terceira vez seguida de 4,25% para 4,75%. Agora, a inflação por lá está em 6%. Mais uma vez, não irão nos calar. Só prendendo. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.